Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta hoje para tratar das aulas da semana com vocês, para a gente finalizar o assunto nacionalidade, né? A gente já teve as aulas iniciais explicando o conceito de nacionalidade, falando sobre a diferença entre povo, nação, cidadania, como é que a gente tem uma repercussão dos efeitos dessa relação de nacionalidade e a partir disso, a gente começou a destrinchar o artigo 12 da Constituição, que vai falar para a gente quais são os critérios que a Constituição brasileira adota para determinar quem é nacional e quem não é nacional. A gente, na última aula, discutiu sobre a nacionalidade originária, que é aquela nacionalidade que é dos chamados brasileiros natos e que está presente lá no artigo 12, inciso 1º da Constituição. A gente até discutiu um caso muito interessante, que eu particularmente gosto muito de pensar nesse caso, que é o caso dos brasileirinhos apátridas, que eram filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro, que nasceram de 1994 até 2007 e que, por causa de uma mudança que foi feita na Constituição, não tinham como se registrar no consulado e teriam que voltar para o Brasil para poder fazer o registro aqui. O problema foi, e a gente viu isso na última aula, o problema foi que existem países que não concedem a nacionalidade, não reconhecem essa nacionalidade originária pelo critério do solo, ou seja, aqueles que nascem em determinados países, mesmo assim não são nacionais daquele país, porque eles adotam só o critério do sangue, né? E aí, de 94 a 2007, a gente tinha filhos de brasileiros nascidos em estados estrangeiros que ficaram sem reconhecimento de nacionalidade em função dessa dificuldade de voltarem para o Brasil para poder fazer o registro. Mas isso foi assunto da última aula, esse assunto já está resolvido, porque houve a emenda 54 de 2007, que acabou trazendo isso aí. Quem não viu a aula ainda, vai lá para assistir a aula sobre nacionalidade originária, né? Falando sobre quem são os brasileiros natos no Brasil, de acordo com o artigo 12 da Constituição, inciso 1º. Para não ficar muito grande, até porque a gente trabalharia isso em sala de aula, em uma aula, aqui rende mais, né? Porque a gente não tem perguntas, eu que fico imaginando o que vocês estão pensando aí, querendo perguntar, mas se quiser, comenta aqui no vídeo, que eu volto depois para poder responder as perguntas ou me manda uma mensagem para eu também tirar as dúvidas que vocês possam ter. Agora, o tema da aula de hoje continua na discussão para a gente pensar em outra forma de nacionalidade que está presente lá no artigo 12, só que agora inciso 2º da Constituição, que é a discussão sobre naturalização. Quem são os brasileiros naturalizados? Olha, de forma geral e conceitual, brasileiro naturalizado vai ser aquele que era estrangeiro, que não tem sangue brasileiro, mas que resolveu vir morar ao Brasil, se apaixonou, gostou do Brasil e, por algum motivo, cumpridos os requisitos legais que a lei brasileira estabelece, a gente vai falar quais são eles pedem para se tornar brasileiros. Evidentemente que, nesse caso, quando é naturalização, o critério sempre é o critério do solo. O fato daquela pessoa ter vindo morar aqui, gostou de ficar aqui, teve uma aderência ao povo brasileiro, ao território brasileiro, e por isso faz o pedido para se tornar brasileiro, né? Então, a nossa Constituição, e eu vou trabalhar com vocês de novo naquele sistema da gente ver os artigos, que eu acho que nessa parte da matéria é importante, a nossa Constituição, quando ela fala sobre naturalização, a gente vai ter lá no artigo 12 da Constituição, inciso 2º, falando, olha, são brasileiros naturalizados os que, a linha A, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Quando a Constituição fala para a gente que na forma da lei vai ser estabelecido quem são os naturalizados, a gente tem que entender que ela está dizendo que é necessário ter uma lei específica para regular essas relações. E aí,
quando a Constituição fala sobre isso, a gente tem uma lei nova, que é a Lei de Migração de 2017, que regula essas relações. Então, por isso é interessante que vocês se atentem para quem for estudar naturalização e regras específicas. A gente não vai falar tanto sobre isso aqui, porque não é o nosso objeto, mas é interessante que estudem com livros que sejam posteriores a 2017, né, que tenham essa atualização legislativa aí. Mas, enfim, quando a gente fala sobre essa relação, olhando aqui o artigo 12, inciso 2º, ele fala: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, então a Lei de Migração de 2017 vai explicar para a gente, adquiram a nacionalidade brasileira, sendo que é mais fácil para se naturalizar se a pessoa é de origem de país que fale português, né, de língua portuguesa, porque ele precisaria de um tempo menor para poder ficar aqui. A linha B vai falar de um tipo de naturalização muito diferente. Aí também eu preciso fazer uma observação para vocês, que é a seguinte: no caso da nacionalidade originária, que é aquela do inciso 1º da aula passada, o brasileiro que cumpra aqueles requisitos do inciso 1º, alíneas A, B e C, ele tem o direito de ter a nacionalidade brasileira. Já nesse caso aqui, não é direito, é poder discricionário do Estado conceder a nacionalidade para o estrangeiro. Então, o Estado brasileiro, ele fala todos os requisitos, mas mesmo que o estrangeiro cumpra, se o Estado brasileiro entender que ele não quer aquela pessoa como brasileira, ele pode simplesmente negar a naturalização, com a única exceção prevista na linha B do inciso 2º. Vamos ver lá. A linha B fala: são brasileiros naturalizados. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade. Nesse caso aqui, ele nem fala de outros requisitos que serão exigidos. Ele fala que desde que seja requerido e a pessoa esteja há mais de 15 anos no Brasil sem condenação penal, essa pessoa teria o direito de se naturalizar brasileiro, tá? E aí, quando a gente entende sobre essa relação, a gente vai ver que a linha A vai ter vários tipos de naturalização que são previstas pela linha A e que vão ser reguladas pela Lei de Migração de 2017, e na linha B a gente tem a chamada naturalização extraordinária, que deixa de ser só uma relação de poder discricionário de concessão do Estado brasileiro e passa a ser vista como uma forma de atribuição de nacionalidade, de direito à nacionalidade, porque basta que a pessoa esteja há mais de 15 anos morando no Brasil sem condenação penal. Professora, mas até aquele que está morando no Brasil de forma ilegal? Sim. Se ele não tiver condenação penal, ele só estiver aqui como imigrante legal há mais de 15 anos, ele tem o direito de pedir para se naturalizar brasileiro, né? Tem até uma aluna colega de vocês, a Eugênia, que é de Angola, que passou por esse processo da linha B. Ela ficou 15 anos morando no Brasil e ela se naturalizou brasileira após esses 15 anos, inclusive depois de naturalizar, que tinha documentação toda, veio estudar aqui com a gente, toda regular, tudo certinho, né? Então, existe sim essa possibilidade aí. Então, se alguém te perguntar qual que é o tempo que o estrangeiro tem que ficar aqui, que ele passa a ter o direito de ser brasileiro, 15 anos, desde que ele não tenha condenação penal. Perfeito? Agora, precisa disso tudo, professora, 15 anos? Não, porque aí eu vou pular o parágrafo primeiro agora, tá? Depois eu volto para ele. A gente tem lá, na lei de migração, os tipos de nacionalidade de naturalização, desculpa, e a forma e os requisitos que vai se exigir para cada tipo. O primeiro tipo é a ordinária, né? Sempre que se fala de algo que é ordinário, é o comum. A naturalização ordinária vai ser concedida para os estrangeiros que não sejam oriundos de país de língua portuguesa, não tenham uma condição especial, mas também estejam legalmente aqui no Brasil, né? Quais são os requisitos? Ele vai ter que cumprir esses requisitos aqui para o Brasil analisar se vai ou não conceder para ele essa naturalização.
que também não é obrigatório. Primeiro, ter capacidade civil. O que é a capacidade civil? Né? Capacidade civil é ser maior de idade e ter condição de expressar a sua vontade. Então, tem que ser uma pessoa que consiga se autodeterminar. No caso do Brasil, mais de 18 anos, né? Sem ter qualquer restrição de habilitação mental. Então, nessa situação aqui, ele tem que ter capacidade civil segundo a lei brasileira. Não é a lei do país de origem, não. Segundo a lei brasileira. Então, no nosso caso, é 18 anos. 2. Ter residência em território nacional por no mínimo 4 anos. Por que ele tem que morar aqui por no mínimo 4 anos? Porque, gente, o critério é do solo. Se ele não tiver aderência ao solo brasileiro, não teria sentido ele pedir para se tornar brasileiro, né? Então, ele tem que ter essa residência aqui. E ainda mais, olha, esse prazo, eles fazem uma observação que o prazo pode ser reduzido a 1 ano se o naturalizado tiver filho brasileiro, então digamos que é um estrangeiro que teve um filho no Brasil, ou então ele é casado, é cônjuge de um brasileiro ou companheiro de um brasileiro com união estável e não tiver separado no momento dessa concessão, né? Ou então, se ele tiver prestado ou poder prestar algum serviço relevante para o Brasil, por sua capacidade profissional, científica ou artística. Agora, nessa época de coronavírus, eu não sei se vocês perceberam isso, mas os Estados Unidos está fazendo isso. Ele está facilitando a naturalização, a concessão, inclusive, de green card para médicos estrangeiros, em função da necessidade de mão de obra na área de saúde. Então, é interessantíssimo a gente ver que a própria lei de imigração prevê essa possibilidade. Além disso, ter capacidade civil e residência no Brasil por no mínimo 4 anos, sendo que pode ser reduzido por 1 ano, se for esse critério aqui. Ele tem que falar em língua portuguesa, ele tem que conseguir se comunicar em língua portuguesa, senão fica difícil dele participar do Brasil, né, do povo, das relações do povo brasileiro, e não possuir condenação penal ou estiver sido reabilitado. Então, também, se ele já tiver cumprido a pena, ele já cumpre esse requisito aí. Essa é a naturalização ordinária. A gente tem a naturalização extraordinária, que é aquela que a gente viu lá no inciso 2º, a linha B, que fala que a naturalização extraordinária vai ser concedida a qualquer pessoa que estiver no Brasil há mais de 15 anos sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade, e esse desde que requeira faz a gente entender que aqui não é uma concessão do Estado, mas um direito da pessoa, né? E temos também algumas situações especiais. A naturalização especial vai ser aquela que vai ser concedido ao cônjuge ou companheiro que já está casado ou em união estável há mais de 15 anos com o integrante do serviço exterior brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, ou seja ou tenha sido empregado de missão diplomática em repartição consular por mais de 10 anos. Esse caso aqui é um caso especial, por quê? Porque nessa situação a gente tem uma pessoa que ou é casado com um diplomata brasileiro ou com alguém que sirva o Brasil no âmbito internacional, e além disso, pode ser, se não foi ele casado há mais de 5 anos com alguém assim, ele serve ao Brasil há mais de 10 anos, mesmo sendo estrangeiro. E aí os requisitos para essa concessão vão ser a capacidade civil, segundo a lei brasileira, comunicar-se em língua portuguesa e não ter condenação penal. Mas aqui é interessante porque existe também essa possibilidade especial de pedido de naturalização. Perfeito? Temos ainda a naturalização provisória também. Um dos requisitos fundamentais que a gente viu aqui para todos os casos de naturalização é a pessoa ter capacidade civil para expressar a sua vontade de se tornar brasileiro. E aí, nesse caso, se a pessoa for menor de idade, por exemplo, digamos que os pais de uma criança tenham pedido para se naturalizar, mas essa criança, uma criança de 4 anos, por exemplo, como que ela vai pedir para naturalizar? Não tem jeito, porque ela não tem capacidade civil para poder se expressar. Agora, os pais dela podem fazer isso por ela,
com essa chamada naturalização provisória, que vai ser concedida à criança migrante ou adolescente, que seja, obviamente, menor de 18 anos, que tenha fixado residência no território nacional e seja isso antes de completar 10 anos, né? E vai ser requerida por intermédio do seu representante legal. Depois que essa criança está naturalizada de forma provisória, ela pode pedir para isso se tornar definitivo, desde que ela seja maior de idade. Então, ela fez 18 anos, ela tem 2 anos para pedir para essa naturalização provisória se tornar definitiva. Perfeito? Agora, voltando lá para a discussão do artigo 12, inciso 2º, existe ainda uma observação que é colocada no parágrafo 1º. E aí é importante que vocês saibam que na técnica legislativa, ou seja, quando vai se criar uma lei, o caput do artigo, a cabeça do artigo, que vem logo depois do número do artigo, fala da regra. Os incisos e as alíneas também falam das situações de regra. E os parágrafos, que são essas cobrinhas aqui, eles vão falar das exceções. Então, o parágrafo 1º fala o seguinte, ele não está falando de naturalização, mas ele está falando de equiparação de direitos de um estrangeiro com um brasileiro. Olha lá, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, aqui não é o português naturalizando, não, tá, gente? Mas é o português que quer continuar sendo português, mas que ele quer ter uma equiparação de direitos com o brasileiro, porque ele tem residência no Brasil. É em cima desse parágrafo e de um tratado que existe entre Brasil e Portugal que muitos brasileiros, inclusive, vão para Portugal morar lá. Inclusive, portugueses também podem vir para cá, né? Em função dessa facilitação desse intercâmbio aí. Mas que não é naturalização, é só a permissão que o estrangeiro português tem de ficar aqui de forma mais facilitada, tá? Com uma equiparação de direitos aí. Bom, continuando as nossas discussões, passados aí os tipos de naturalização, é importante ainda falar do parágrafo 2º e do parágrafo 3º da Constituição para fechar essa aula nossa. O parágrafo 2º fala que a lei não pode estabelecer qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Uma pergunta que cai muito em concurso, que inclusive eu gosto de colocar nas minhas provas, tá, gente? É o seguinte, eu coloco assim, para marcar se é verdadeiro ou falso, que a Constituição pode fazer diferenciação entre o brasileiro nato e o naturalizado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque a lei não pode, mas só a Constituição vai poder fazer essa diferença. Olha, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Então, qualquer tipo de lei não pode diferenciar um do outro. Eles têm equiparação de direitos. Agora, nos casos previstos na Constituição, é possível fazer uma diferença sim. Então, às vezes, em concurso, isso é colocado assim, não é permitido fazer diferenças entre o brasileiro nato e naturalizado, exceto nos casos previstos na Constituição. Verdadeiro. Agora, se colocar, exceto nos casos previstos em norma infraconstitucional, ou seja, em normas que estão abaixo da Constituição, não é permitido. Por quê? Porque nessa situação específica haveria uma distinção feita fora da Constituição. E o parágrafo 2º da Constituição fala, olha, brasileiro nato e brasileiro naturalizado, a regra é que eles são tratados em pé de igualdade. Só se a própria Constituição falar, olha, esse direito aqui é só para o nato, aí sim é possível fazer essa distinção. E aí, quando a Constituição fala isso para a gente, olha que interessante. O parágrafo 2º fala que brasileiro nato e naturalizado é igual, salvo nos casos que a Constituição vai fazer diferença. Aí vem o parágrafo 3º e fala para a gente quais são os cargos que só o brasileiro nato pode exercer. A gente vai ver quais são esses casos. Professor, eu preciso saber? Precisa, gente. Precisa comer esses casos.
Isso cai na prova da OAB, cai em concurso, cai em prova de qualquer professor, tá? Quais são, obviamente, que vai discutir esse assunto, quais são os cargos que são privativos, ou seja, são só do brasileiro nato. Perfeito? Porque é a grande distinção que a Constituição faz entre brasileiros natos e naturalizados. E aí é muito interessante perceber que quando a gente volta aqui no parágrafo 3º, os incisos desse parágrafo, a gente vai perceber que o 1, o 2, o 3 e o 4 e o 5, eles se referem à proteção do Estado brasileiro. Porque a gente não vai querer um brasileiro naturalizado que seja colocado num órgão de cúpula para poder comandar o Brasil, né? Já é difícil o brasileiro representar realmente os interesses dos brasileiros. Imagina se fosse uma pessoa que era naturalizada e antes era estrangeiro, será que ele realmente teria preocupação de ter essa aderência com a representação do povo brasileiro? É difícil, né? Então, olha, quais são os cargos que não podem ser brasileiros naturalizados? O presidente e o vice-presidente da República, obviamente, porque são os chefes do executivo e são aqueles que vão representar o Brasil nas relações internacionais. Isso está previsto lá no artigo 84 da Constituição. A segunda situação são aqueles que estão na linha sucessória do presidente, porque a Constituição fala assim: se o presidente viajou, quem vai substituir vai ser o vice-presidente. Aí, digamos, viajou o presidente junto com o vice-presidente. Aí, quem vai substituir vai ser o inciso 2º. O presidente da Câmara dos Deputados fica como presidente. Se o presidente da Câmara dos Deputados também viajou, aí vira o presidente do Senado. Se o presidente do Senado viajou, vem ser o presidente, vai ser o ministro, o presidente do STF. Só que aqui no artigo, no inciso 4º, fala assim, que qualquer ministro do STF não pode ser brasileiro naturalizado. Sabe por quê? Porque a presidência do STF, ela muda de tempos em tempos, ela é rotativa. Então, para evitar que tenha um naturalizado na linha sucessória da presidência da República, todo ministro do STF tem que ser brasileiro nato, né? Inciso 5º. Aí já não estamos falando mais de quem está na linha sucessória da presidência da República, mas de pessoas que tratam de áreas sensíveis da proteção dos interesses brasileiros. Quem está em carreira diplomática, como que eu posso pôr um diplomata que não seja brasileiro naturalizado? Pode ser que ele não defenda os interesses do Brasil da mesma forma. Então, tem que ser brasileiro nato. 6, oficial das Forças Armadas, que é a cúpula das Forças Armadas para fazer esse comando, tem que ser brasileiro naturalizado. E ministro de Estado de Defesa, que vai tratar, né, gente, das questões de guerra e, por esse motivo, também tem que estar bastante aderido aos interesses nacionais. Se ele fosse um brasileiro naturalizado, isso ficaria complicado. Bom, é interessante pensar sobre isso, porque aqui nesse parágrafo 3º é feita a distinção não para poder discriminar e excluir, mas para proteger o interesse público brasileiro de ser representado de forma adequada, né? Bom, na próxima aula a gente vai tratar sobre os casos de perda de nacionalidade, de como que se perde a nacionalidade, tanto se é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. A gente tem na Constituição previstos os casos de perda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que tenham, coloquem as perguntas, pode ser no YouTube, pode ser no Canvas, aonde vocês quiserem, pode me mandar por mensagem, que eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada, um beijo, até a próxima aula. Tchauzinho!